Bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebra-Nozes, onde procuramos discutir ideias e quebrar a complexidade dos temas. Sem agenda, mas com princípios. Com regularidade, mas sem maçar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco um convidado muito interessante, um grande crítico da cultura nacional. É conhecido por dizer que as pessoas hoje em dia gostam de ouvir podcasts e, acima de tudo, gostam de dizer que ouvem podcasts. É jornalista, é atualmente diretor de planeamento estratégico da SIC e também diretor da SIC Radical. Tem uma carreira ligada à música, à rádio, já escreveu vários livros e é também uma presença regular em programas de comentário e de crítica àquilo que nós chamamos a sociedade portuguesa. Bem-vindo, Pedro Buxo Rimenez. Obrigado pelo convite. Vamos então à primeira parte do nosso podcast. Está preparado? Vamos? Sim ou sopas? Pedro, eu tenho visto a programação dos canais portugueses e surge-me a questão de que se a televisão hoje em dia é feita para alimentar o pensamento ou se é feita para alimentar a estupidez. Em princípio é feita para obter resultados. Certo. Portanto, é um pouco como as cervejas, também são feitas para serem vendidas. Ou seja, o paladar da cerveja é apurado para que as pessoas a bebam e a consumam. A televisão é um pouco a mesma coisa. É uma atividade do capitalismo, não é? Salvo os canais públicos, mas esses não consigo responder. Há uns anos, o Pedro foi multado na SIC Radical pela ERC por causa do Rui Sinal de Cortes. Hoje em dia preferia filtrar o humor ou continuar a sujeitar-se a multas? Eu a filtrar o humor e, aliás, esse bullying que a ERC fez sobre a SIC Radical resultou porque eu me fartei de ir a julgamentos, a Santarém, tinha que pegar no carro e ir... Sim. Não sei porque é que era em Santarém. E eu sou em Lisboa. Tem piada só até certo ponto, porque eu acho que o nosso sistema judicial, ou jurídico, lá como é que se diz, o jurídico judicial, não é? Faz bullying sobre as pessoas de uma forma geral. E comecei a pedir a alguns humoristas que trabalhavam comigo, pá, não ponhas esta piada, é mesmo necessária. Pá, mas porquê? Achas que as pessoas vão ofender? Não, eu não quero é ter que levar com a ERC, eu não quero ter que ir prestar depoimento. Isso é problemático. Portanto, razões meramente egoístas minhas. Agora, eu acho que Portugal não tem fair play nenhum, a começar pela ERC, que representa bem aquilo que somos. Que é A mentalidade, não. Não, as anedotas com os americanos e com o cabelo do Trump são admissíveis, as anedotas com portugueses ou com alentejanos e cabelos portugueses já não são admissíveis. Muito bem, vamos passar então à terceira questão da nossa rúbrica, o Sim ou Sopas. Vou ter de recorrer a uma cábula porque são expressões do próprio. Não há problema. Disse recentemente que o logo se vê zismo, o ainda falta tanto tempismo e o sim, mas mesmo são características dos portugueses. Falta algum ismo no dicionário do buxerrismo? Faltam vários. Nós temos uma atitude perante a realidade dúctil, não é? A nossa conduta, dobra-se e adequa-se em função daquilo que se vai passando. Por exemplo, estamos a gravar isto no princípio de junho. Nós passámos de uma militância em relação ao Covid e os infectados e não sei o quê para assobiar para o ar. Eu não consigo assobiar muito bem, desculpa. Num dos dias do início de junho, acho que foi no dia 1, houve a notícia vaga de que em Espanha não houve mais ou infectados ou mortos. Não houve mortos em Espanha. A Espanha é um país bastante maior que Portugal e em Portugal houve um pouco mais de uma dezena, mas como isso conflitua com a realidade, vamos passar por cima. Portanto, vamos dobrar, digamos assim, a nossa percepção das coisas e passar por cima desse facto, esse factoide que é não haver morte em Espanha. E nas suas listas, fez também recentemente a lista das 24 coisas que em breve acharemos uma chatice e das 24 coisas que até já sentia falta, consegue escolher uma de cada uma das listas? Aquela que já é uma chatice, aquela que sente mais falta? Olha, a chatice, eu não sei se pusesse, eu não me lembro, mas é o trânsito. O trânsito está insuportável porque as pessoas estão muito agressivas a conduzir. Provavelmente ficaram confinadas e estão a ginasticar o pé do acelerador. Acho uma coisa... É preciso ter bastante atenção. E aquilo que eu tinha mais saudade, que era de comer peixe grelhado, também já consegui. Portanto, já me estou mais ou menos a adequar à realidade. Mas eu nunca fui um militante da quarentena. Nunca fui
conseguia sair de casa várias vezes, e às compras e essas coisas. Sim, e para trabalhar, assumo também. Sim, mas Vamos passar então à última questão do Sr. Sopas. vamos. O Pedro fala de Hayek, que é um autor que me é muito querido. É liberal e não sabia? Ou Quem, já eu sabia? ou Hayek? Não, o Pedro. Ah, O Hayek, bom. Sim, liberal certamente sou, mas sou sobretudo um contrarian, ou um chato, embora agora esteja menos contrarian e menos chato, porque estou mais velho e mais conformado. Mas sim, sou claramente um liberal. Aliás, nem sequer entendo como é que não se pode ser liberal. E estou a falar filosoficamente, porque ser liberal, no fundo, e até à superfície, é reconhecer aos outros o direito de serem o que querem, de se autodeterminarem, não é? Eu quero andar na rua com o cabelo pintado de verde. Anda. Pronto, se isso não me incomoda, se isso Claro. não implicar que eu tenha que andar também. E na economia, olha, eu quero ter um negócio de cerveja misturada com vinho verde. Pá, tem, o problema é teu, o risco é teu. Não é preciso ver as normas e não sei o quê, criar um código, criar um regulamento e uma licença especial. Complicado. Complicado, exatamente. Pá, as pessoas querem ter um negócio de cerveja com vinho verde, qual é o problema, não é? E, portanto, nesse sentido, sou completamente liberal e, acrescento, não entendo como é que as outras pessoas não são. Vamos então passar à segunda parte do podcast Quebra-Nozes. A nós de hoje é sobre o espírito crítico no chamado dia-a-dia, no nosso cotidiano, a forma como encaramos os futebolistas, a forma como encaramos a sociedade, a forma como encaramos a nossa ida à praia, no fundo, a forma como encaramos viver em sociedade. E para essa tarefa, para esta árdua missão de auscultar aquilo que nós somos em sociedade, temos connosco Pedro Buxerimentos, a quem faço uma primeira questão. Os portugueses são um povo acrítico ou crítico? É como as duas coisas. Eu vejo Portugal como uma criança num quarto cheio de brinquedos. Criança irritante, pai, com 6, 7 anos. A quem não se pode dizer nada. Que contraria, digamos assim, as suas convicções. As pessoas, à medida que vão crescendo, as crianças, não é, vão formulando as convicções sobre as coisas, não é? O pai é bom, a mãe é boa, a avó, o escuro, tenho medo do escuro, enfim. E as crianças depois têm umas relações muito interessantes com os seus brinquedos. Normalmente precisam de sentir que os brinquedos que têm são os melhores brinquedos e os brinquedos certos. E eu vejo Portugal muito assim. É um país com muito medo, fora das pessoas em geral. Temos muito medo do desconhecido, medo dos outros, medo de outras culturas, com a mania que somos uns grandes valentões. E de onde vem medo? Hã? E de onde vem esse medo? Não sei, nós temos 900 anos de história, não é? Alguma coisa devemos estar a fazer certo. Mas é um medo disfarçado de gabarulice e de valentia, não é? Lá está, o miúdo no quarto que depois agarra numa colher de pau, finge que é uma espada e põe um cobertor, finge que é uma capa. Digo isto porque quando as convicções são desafiadas, as pessoas reagem com muita agressividade. Por exemplo, um hábito muito peculiar das pessoas em Portugal é tomar o pequeno almoço fora de casa. Eu acho um hábito muito peculiar porque eu até fiz um tweet uma vez, fiz umas contas por alto, não sei o quê, se for a 2,5€ por dia, dá umas férias por ano. Fui logo violentamente atacado porque eu estava a pôr em causa o direito que as pessoas têm. Ora, eu nunca disse que as pessoas não têm o direito de... É-me indiferente o que é que as pessoas fazem com o seu próprio dinheiro, desde que não metam a mão no meu bolso. Mas estava apenas a equacionar a questão, que é... mas espera lá, então, mas eu tomo pequeno almoço fora de casa sempre. Então, mas vou experimentar poupar durante um ano. Se calhar as pessoas ficariam surpreendidas e poderiam ir de férias. Se calhar, não sei, eventualmente. Fica a ideia. Mas uma coisa tão simples e tão insignificante, a reação é uma reação de uma agressividade que tem que ver, de facto, com esta convicção de que as pessoas, aquilo que fazem de uma forma geral, é sempre a coisa certa. Isso também representa um conservadorismo de costumes, não? Os não, nossos costumes não, representa falta de opinião, espírito crítico e falta de pensamento. As pessoas estacionam em cima dos passeios porque não há estacionamento. Portanto, é sempre uma lógica
faz-me sempre lembrar uma anedota que me contavam quando eu era miúdo. Portugal é muito isto, que era um amigo que descobre a lógica e vai ensinar ao outro. Então como é que é? Eu não sei como contar anedotas, mas vou tentar. Gostas de coisas doces? Não gostas? Gosto. Então gostas de pastéis de nata? Gosto. É lógico. Pronto. E a última é... Gostas de peixe? Gosto. Então tens um aquário? Sim, lógico. Pronto. E depois a questão vai até a... Gostas de mulheres ou de homens? Enfim, se o interlocutor for... Enfim, neste caso o interlocutor da anedota é heterossexual. Portanto, peço desculpa. Sim, gosto. Então gostas de namorar? Gosto, é lógico, pronto. E depois o outro tenta aprender aquilo que é... vai contar a anedota a outra pessoa. Tens aquário? Não. Então és homossexual. Portanto, ou seja, a lógica em Portugal é uma lógica sempre da batata, que é as pessoas só cedem a velocidade porque tinham pressa. Só estacionam em cima do passeio porque não havia lugar para arrumar o carro. Compram um telemóvel novo porque o outro se avariou. Portanto... É como se houvesse uma espécie de força oculta que justifica tudo. Que impele todos os nossos atos, as nossas ações. Nós individualmente... Nunca somos culpados. Irresponsáveis. Porque nós, no fundo, eu só cheguei atrasado porque apanhei uma fila de trânsito. Está bem, então pronto. Okay. E isso tem graça, mas isto levado ao fundo deixa de ter graça porque está sempre a acontecer em quase todas as coisas. E as repercussões são muito grandes, não é? Se eu não posso ser culpado das minhas ações, certo. Não sou responsável, não tenho espírito crítico, então nada do que eu faço pode ser punível. Nesse sentido. Eu nunca sou culpado, porque nunca sou responsável, e portanto, se eu nunca sou responsável de nada, logo nunca preciso de mudar. Claro. Eu nunca preciso de me adequar, ou de mudar, ou seja lá o que for. Apesar de ser um julgamento que nós podemos fazer sobre os outros, enfim, estamos aqui num ambiente entre o formal e o informal, mas eu estou apenas a chamar a atenção que a maior parte das coisas que as pessoas estão convencidas que não está ao seu alcance mudar, na verdade está. É só isso. Bom. Se tu achas que te queres chegar a horas e achas que vais apanhar uma fila de trânsito, sai um bocado mais cedo. Pronto. Certo? Sim. Mas esse espírito é um espírito também que está influenciado pela aquela célebre ideia do português que se desenrasca. Ou seja, nós, genericamente, há um preconceito, um estereótipo de que em Portugal nada se planeia, mas desenrasca-se sempre. Ou seja, e no fim do dia isto, mal ou bem, isto avança. Ou seja, com pouco planeamento, com muita capacidade de adaptação em cima das circunstâncias avança. Mas isto depois também tem consequências negativas. Não é? Ou seja, o moderno está a trazer ao de cima, cada vez, o mundo moderno, no sentido de é tudo muito mais depressa e a tecnologia permite seja tudo muito mais depressa, está a trazer ao de cima como o nosso modelo é falível, não é? Ou seja, a falta de processo, nós não temos processo, não é? Uhum. Pronto. Que é uma frase que se diz muito agora, mas é verdade, é a falta de processo. Faz com que tudo tenha que ser feito mais ou menos de improviso, não é? Como agora o combate à pandemia. Eu tenho a certeza absoluta que milhares de pessoas deram o seu melhor, não tenho uma dúvida a esse respeito, inclusive do governo, e foi fazer noites sem dormir, e reuniões, e não sei o quê. Mas se houvesse processo, as coisas poderiam ter corrido melhor, mas não há... em muitas coisas que nós fazemos, não há é como se cada coisa em Portugal começasse uma folha em branco, em que nós começamos do princípio. Nunca aprendemos com aquilo que fizemos a semana passada, ou há um mês, ou há 2 meses, ou o que for. E lá está a ausência de processo. E depois, ainda por cima, gozamos com os holandeses, ou com os alemães, que são chatos. São chatos. Os alemães são chatos, mas têm Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen. Nós temos o quê, não é? Uhum. Então, se temos o desenrasca, pronto. Portanto, então põe lá em cima da mesa a sua carta. A minha carta é o desenrasca. Eles põem as empresas, o PIB, a riqueza. E essa mentalidade repercute-se também na forma depois como nós avaliamos as ações das outras pessoas, não são só as nossas, certo? Isto no sentido de... é impensável, creio eu, para um alemão ter os escândalos que nós temos de corrupção, por exemplo, Sim. Na política em Portugal, temos isso, ter isto na Alemanha e não haver uma quase
uma revolução no sentido de, epá, vamos ter que mudar isto, porque isto é inadmissível, de pessoas a comprar casas de milhões com o nosso dinheiro, como é que isto pode acontecer? O português parece-me sempre um bocadinho amorfo nesse sentido. A minha pergunta é se esse estado de espírito individual depois não tem repercussões na minha mundividência e na forma como avalio as ações dos outros, especialmente da classe política. Como a tal criança irritante de 7 anos que está no seu quarto de brinquedo, o português é profundamente egoísta. E pronto, e gostam todos uns dos outros, e aplaudimos o Ronaldo, e cantamos o hino, e não sei o quê, quando é o jogo final com a França, ou não sei o quê, mas depois cada um trata da sua vidinha. E por isso, enfim, esta coisa dos bancos, por exemplo, pronto, é um bocado chato, aqueles gajos que têm umas poupanças no BES, pá, mas a mim eu não perdi um tostão, quero lá saber. Não é? Claro. E essa falta de motivação de causas pelos outros e não por nós próprios, eu acho que é um grande handicap social e cultural. We can't be bothered, não é? Quer dizer, tal como a criança quer lá saber se a tia está doente e tem que... A criança não tem ainda um aparato emocional para sentir compaixão, pronto, supostamente, não é? E nós também, um bom exemplo também do início de junho é o bairro da Jamaica. De repente descobriu-se que há, muito perto de Lisboa, grande capital, destino turístico melhor do planeta ou do universo, não é? Não sei se é o Porto, se é Lisboa, ou se é Faro, não sei, mas o melhor há de ser. Há bairros, quer dizer, nós vemos aquelas imagens e aquilo é altamente ofensivo, não é? Para aquelas... Revoltante. E revoltante. Revoltante. Mas onde é que vamos jantar hoje? Se mudar de assunto, não é? Rapidamente isso é varrido para baixo. Como é que é possível as câmaras municipais daqueles locais, daquelas regiões, aceitarem, ou o Poder Central, ou quer dizer, não é que é possível isso acontecer? Sim. E depois são câmaras municipais onde há festivais de músicas pagos pelas câmaras. Não era melhor fazerem umas casas para as pessoas? Não sei. E não haver festivais durante os chutes e pontapés, não vou durar durante 2 ou 3 anos, pronto. Mas fazem umas casas para aquela malta. Então, na sua opinião, são portugueses como nós, não é? Pensa que lidamos, enquanto povo, lidamos bem com a desgraça dos outros. É porque isso também me parece que contraria um pouco aquela narrativa de que nós somos, nos momentos de crise, relativamente solidários. Às vezes até de uma solidariedade que nem se percebe onde é que vem, tendo em conta os nossos parcos recursos. Não tenho uma dúvida que as pessoas são solidárias, porque as pessoas são humanas, não é? E não acho que a pessoa portuguesa seja menos humana que a pessoa luxemburguesa ou canadiana. Temos uma inclinação para a bondade, há quem acredite que temos uma inclinação natural para a bondade, admitamos que sim, para efeitos de raciocínio agora. Temos uma inclinação para o coletivo, sobretudo em países pequenos, é mais ajustado sermos coletivos do que individualistas, porque enquanto coletividade podemos nos defender melhor da agressão do exterior, seja ela qual for, que é tudo entre aspas, não é? Não estou a ver que Espanha nos vai invadir. Mas o meu ponto é condomínio. Pronto, então fica decidido que o cão só vai no elevador número 3. Quem tem cão? Sim, então a gente vota a favor. Depois no dia seguinte fez um tipo no elevador número 2 com o cão. Porque não estava ocupado e tal, desculpe lá. E estes comportamentos até são mais ou menos compreensíveis. O que não é compreensível é a tolerância que existe para este tipo de ambiguidades. Ou seja, nós decidimos uma coisa na reunião de condomínio e depois fazemos o contrário sempre. E eu acho que o Gato Fedorento apanha sempre isso muito bem, não é? Quando fazia aquela coisa do Presidente da República sobre o aborto, do agora Presidente da República sobre o aborto, não é? Não pode, é proibido, mas podes fazer? Podes. E esta tolerância para a ambiguidade de não, há normas, há não sei o quê, mas depois ninguém cumpre. E depois tu ficas a fazer figura de parvo se és a pessoa que vai tentar enforce, se vais dizer à vizinha, olha, mas nós decidimos ontem que mas está que o meu cão não gosta daquele elevador, porque aquele elevador, os outros cães fazem lá coisas e depois ele não gosta do cheiro. E portanto, tu ou andas à batatada com a vizinha por causa do cão ou acabas por desistir, que é o que a maior parte de nós faz, e portanto pensa na sua vidinha. Não é? É nesse sentido o tal egoísmo. E enquanto pessoa da televisão, portanto pessoa do sistema mediático, ao longo da última década e meia, emergiram com força as redes sociais. Nas redes sociais existe um outro português ou é o mesmo português? É o português de sempre, mas com um teclado à frente e com perfis... não me faças especialista em português. As redes sociais são uma forma das pessoas se exprimirem, não é? Tem um lado faroeste ainda.
Mas eu não acho mal, quer dizer, há coisas boas e coisas más. Eu acho que... Democratizou o acesso à opinião também. E o acesso E a opinião dos outros, não é? e a opinião dos outros, Eu não é? conheci imensas pessoas, umas depois fisicamente, outras não virtualmente, francamente interessantes e com coisas que vale a pena ler, e não demonizo as redes sociais de forma nenhuma, pelo contrário. E nesse sentido, considera que nós somos um povo com um baixo sentido crítico, como disse há pouco, a tal criança que está no quadro, mas que também temos, eu diria, uma capacidade às vezes de surpreender pela positiva. Ou pensa que isto é sempre Acho que isso é muito português o que estás a dizer, que é... surpreender pela positiva, ou destacar sempre um lado positivo. Não, tu estás a ser muito português agora, que é, no fundo, aquela frase, mas Portugal tem sítios muito giros. Que é uma frase que normalmente ouvimos, Sim. mas porquê estás a dizer isso? Ninguém disse o contrário, não é? Ou seja, é muito importante para nós, a dada altura, nas dinâmicas que temos, realçar que Portugal até tem praias giras, ou até tem sítios giros, ou até não... mas ninguém está a dizer o contrário. Eu acho que as pessoas em Portugal têm muitas qualidades e algumas qualidades são bastante raras. E uma das qualidades é uma espécie de curioso liberalismo que é deixa estar, não... Não levantes ondas. Sim, mas que também é tolerância para com a maneira de ser do outro. Quer dizer, tenho a certeza absoluta que no sítio onde eu moro, ou no sítio onde vocês moram, existisse um homem um crossdresser, uma coisa espampanante, que se vestisse de cantora sevilhana, mas ninguém dizia nada. Eu acho isso uma coisa boa do... Estou só a dizer... Não preciso ter cuidado agora com as coisas, não é? Não estou a criticar, estou só a dizer que seria uma imagem visualmente impactante, não é? E que se calhar noutros países do centro da Europa, eles procurariam um regulamento para saber se é permitido as pessoas andarem vestidos de sevilhanas nos elevadores. E em Portugal eu acho isso uma qualidade excelente que nós temos. Só que nem sempre as coisas... Nem sempre... Quer dizer, às vezes é preciso não ser tão tolerante com certas coisas, como arrumar o carro em cima do passeio. Eu ontem discuti, uma filha a tirar a carta de moto. E discutimos esta questão, que é, dá a ideia, por exemplo, que as pessoas que têm moto podem arrumar a moto em cima dos passeios. E o meu filho dizia-me, mas eu estou a tirar a carta de um amigo meu e ele pensava que era legal arrumar em cima dos passeios as motos. Porque vê tantas motas em cima dos passeios e nós vemos as pessoas que têm moto podem as motas em cima dos passeios. Claro. Mas os passeios são para os peões. Mas as polícias e os tipos das MLs passam pelas motas e não fazem nada. Portanto, se calhar o amigo do meu filho é que tem razão. De facto, se calhar é permitido estacionar as motas em cima dos passeios. Mas eu acho que não é? Mas Então, é o tipo de tolerância que depois acaba por ser em excesso. Pois, mas essa questão, por exemplo, do miúdo, eu achei gira essa coisa do miúdo de 7 anos. Porque é de facto, o português pode ser de facto muito liberal, mas ao mesmo tempo um miúdo nunca consegue, quem dizia isto era o Stuart Mill, uma criança, nunca consegue perceber muito bem o que é o liberalismo, Claro. precisa sempre de um papá, de uma ama. Nunca consegue ser responsabilizado, por isso é que eu achei graça pelas suas ações, porque não tem sequer consciência do que está a fazer, não pode ser responsabilizado, não tendo consciência do que está a fazer, precisa que alguém lhe dite o que é que será o melhor para fazer. Sempre. A partir do momento em que alcançamos a idade adulta, deixa de ser assim. À partida não precisamos de mais amas, porque começamos a ser responsáveis pelas nossas próprias ações. Maria, o individualismo das pessoas em Portugal começa nessa idade. Pois. E mais uma vez estou a... Enfim. Que é... Então, filho, fiz-te o jantar, ou o que for. É filetes. Eu não gosto de filetes. E vem a avó por trás e faz sorda, ou o que for, qualquer que o puto goste. Portanto, desde cedo, nós começamos a trabalhar a nossa individualidade dessa forma. É muito raro nós encontrarmos uma dinâmica familiar em Portugal em que o miúdo tem que comer o que é posto na mesa. Antigamente era considerado um valor, não é? Sim. Não, quando era pequeno, eu se não queria, minha avó dava-me uma galheta, eu tinha que comer. Mas agora os miúdos... Desde muito cedo, é como se fosse uma espécie de Uber Eats Sim. Da dispensa. Sim, que é... Pronto, a tua avó então foi-te comprar o bifinho... É um mimo exagerado, se calhar, ou não? Sim, chamamos mimo, mas se calhar é o reino, no fundo, o reino do português começa ali cedo, não é? Os ingleses têm uma palavra melhor para isso, acho eu que é spoiling. Eu não sei Sim, o que é que... sim. Nós chamamos mimar, isso também acho que pode sim, ser um bocadinho um reflexo da nossa mentalidade, não é? Como E influências.
Por acaso tinha uma curiosidade também que penso que é interessante uma área relativamente. Os portugueses são também dos povos na Europa que mais veem televisão, mas também são daqueles que mais a criticam e que ninguém gosta de admitir que vê televisão, como também já disse no passado. Sim. Porquê que sente que há este preconceito contra a televisão? Porque as pessoas, na maior parte dos casos, dão uma importância excessiva àquilo que passa na televisão. Quer dizer, como é óbvio, não é? Não estás a gostar do programa, apaga a televisão, muda de canal. Quer dizer, não é o fim do mundo. Vai ler um livro, não é? Vai ler um livro, mas isso seria pedir demais. Porque e se tu reparares, as pessoas concluem logo por isso é que o mundo está como está, ou por isso é que a televisão, por isso é que eu já não vejo televisão. Eu vejo muito nas redes sociais, muito, que alguém critica qualquer coisa da televisão e há sempre pessoas a comentar, por isso é que eu não tenho televisão há 5 anos. Tipo, a mim não me enganam. Sim. Mas se não tens televisão, eu acho que és tu que estás a perder, porque há coisas boas na televisão, não é? Ou então alguém diz, o Ricardo Araújo Pereira não sei quem, e há muita gente que pergunta, quem? Tipo, não sei, devem viver vivem o quê? Numa espécie de monge tibetano que está no quintal. É uma espécie de statement. Mas as audiências ainda demonstram que a televisão continua a ser. Podes tirar ainda. As audiências. As audiências demonstram que a televisão ainda é o grande meio. Eu acho que já escrevi de mass media, não é? Sim, não se entende sequer como é que os partidos políticos não tentam compreender melhor os conteúdos televisivos e aquilo que é recebido pelo público e acolhido pelo público para construírem estratégias eleitorais. Os portugueses veem mesmo muita televisão. E não é Netflix que vêem, é mesmo televisão. Há várias razões para isso, com certeza. Algumas mais facilmente explicáveis, outras menos. Mas há uma grande adesão do povo português, enfim, da sociedade portuguesa, ao meio de televisão. Uma grande adesão. Os revelam isso, não? Sim, por exemplo, os nossos telejornais agora têm quase 2 horas de duração. Mas se tivessem 4 horas, o público português veria na mesma. Não, o público português não pensa, não, isto meia hora chega, então, não quero programas, quero... Não, podem ser 4 horas com o Rodrigues. Ainda é o formato mais visto? Sim, os formatos têm sempre a ver com a hora em que são emitidos, mas o mais visto neste momento em Portugal é o programa do Ricardo Araújo Pereira, ao domingo à noite. Mas os telejornais, portanto, o da SIC lidera destacado, depois o da TVI, depois o da RTP, mas os 3 somados. O que eu estou a dizer é que a norma dos outros países é meia hora, cerca de meia hora, é uma espécie de boletim noticioso. Em Portugal, os telejornais são magazines. Com interpretação, com reportagem, com meio, até, com um pequeno comentário. Até mais interessante do que isso, ou mais grave, tens bombardeamentos na Síria e depois tens Festival do Mexilhão em Olhão. O espectador português convive lindamente com isto. Mas não torna também a realidade mais inteligível? Misturar a Síria com o Mexilhão, a mim parece-me que haver qualquer coisa de errado nisto. Estou interrogado. Nós temos convidados a meio do telejornal, temos às vezes uma notícia que demora 7 ou 8 minutos, sim, porque é uma pequena reportagem. Temos um vídeo da internet em que aparece a namorada do Ronaldo a fazer zumba no quintal. E os telejornais têm que encher. Claro, tempo. Porque, enfim, as pessoas não se importam que aquilo tenha imenso tempo. Mas as pessoas nunca se importam com nada, não é? Acho que é isso que estamos a passar um bocadinho do não iria amorfismo. tão longe, mas assim nada significativo, ou seja, aquelas pequenas coisas discordas. Discordo, porque penso que as pessoas têm um sentido bastante crítico. Se vê alguma coisa que não gostam na televisão, fica marcado, vai para as redes sociais. Sim. São quase que sensores imediatos daquilo que... Mas é o que eu estou a dizer. Ou já quase que há uma imagem que eu vi há uns anos que era o Homer Simpson, sim, uma tocha de fogo e atrás um grupo enorme, sim, uma tocha de fogo, e aquilo representava mais ou menos o comportamento das pessoas nas redes sociais. E eu penso que hoje em dia a televisão está também sob um grande escrutínio, porque rapidamente, como dizia há pouco, há alguém que vai fazer um tweet, há alguém que vai fazer um post. Mas acho que é só aí. Mancha a imagem do jornalista, mancha a imagem Mas acho que é só aí. Eu noto aqui também alguma capacidade crítica das pessoas se importarem. Não estou a dizer que podemos concordar sempre, mas eu acho que as pessoas até têm algum sentido crítico a ver televisão. Por mais que às vezes a crítica até seja relativamente parva. Não, é impossível discordar do que estás a dizer. Acho que tens razão. Acho que as pessoas não são parvas, não é? Para usar uma expressão coloquial. O que eu estava a dizer é que a nossa adesão à televisão, nossa dos portugueses à televisão, é peculiar. Pronto.
Nós aceitamos que num espaço informativo exista, por exemplo, uma rubrica de humor. Que se pensares um bocado bizarro, não é? Jornalismo, espera lá, isto é jornalismo, mas está lá dentro uma coisa de humor. Como é que eu convivo com isto? Quero lá saber, vou ver. E se calhar eu prefiro viver num país em que as pessoas gostariam de distinguir as coisas, mas pronto, se calhar sou eu que sou maluco. Como é que é planear estrategicamente a televisão quando começam a emergir formatos como este, o podcast, como... Os podcasts têm muito baixa penetração. Sim, mas quando 1001 formatos começam a tentar disputar... como é que é planear o futuro da televisão em 2020? Quando há os Netflix, o streaming, os podcasts... Temos que adequar... Uma nova geração que diz que não vê televisão. Sim, e provavelmente não vê. Tem uma ligação diferente ao meio. Mas o Covid demonstrou, infelizmente, mas demonstrou a importância da televisão na vida das pessoas. As pessoas abasteceram-se de informação sobre esta pandemia através da televisão. As audiências foram brutais, o consumo de televisão foi brutal. Mas depois as pessoas acordaram e esqueceram-se, afinal eu odeio a televisão, espera. E quando houve a telescola, agora a RTP não sei o quê, memória lá o quê, vai ultrapassar, até o ministro disse isso. E eu fico a olhar, mas o que é que este gajo está a dizer? Não? Pois, sim. Porque há uma espécie de satisfaçãozinha para que as televisões percam a audiência. Bom, e pronto, e depois rapidamente as audiências da RTP Memória passaram a ser residuais, a telescola. Mas não é possível montar uma telescola no Netflix. Não é possível teres conferências de imprensa em direto facilmente da Direção-Geral de Saúde no Netflix ou nas plataformas. Eu acho que a televisão provou a sua relevância absolutamente. Nós percebemos, por exemplo, que as pessoas queriam programas de entretenimento que as distraíssem e que as libertassem, digamos assim, da opressão da informação sobre a pandemia. Quando perguntas como é que é planear, eu tenho que responder. Primeiro, o segredo é a alma do negócio, não é? Portanto, há um lado muito competitivo na televisão em Portugal. Tomara muitos setores de atividade serem tão competitivos como a televisão. No genérico, de grandes desafios a que a televisão hoje tem de responder. O grande se calhar não tinha em 1990, ou quando apareceu a televisão privada em Portugal. O grande desafio é económico, porque se o mercado publicitário está a encolher, não é? Claro. Alguém tem que pagar os programas, não é? E como o Estado sabemos que paga a RTP, não é? Agora, pronto, os privados têm que... Isto de ser liberal é um bocado chato, ter empresas privadas em Portugal. Eu ia perguntar isso em relação à RTP. Havendo a SIC, havendo a TVI, que neste momento fazem muito do que a RTP fazia antigamente, e os telespectadores não têm de pagar, não é? Tem um telejornal, a SIC está a líder de audiências agora. Porquê é que a RTP existe? Qual é a necessidade, na sua perspectiva, se concorda ou não? Porque eu sinceramente não consigo perceber porque é que a RTP ainda existe e nós pagamos brutalidades por um serviço que é feito de forma melhor por privados. A resposta tem um lado simples e tem um lado complexo. Se tu acreditares que um país deve promover a sua cultura, em princípio todas as pessoas aceitam esta ideia, não é? Sim, deve aceitar. Então se calhar precisas de um canal público para promover a cultura. Mas promover a cultura não é só transmitir concertos da Ana Moura no Coliseu, não é? É, se calhar, adaptar, em termos de ficção, fazer uma série baseada nos Maias, ou no Primo Basílio, ou nas Viagens da Minha Terra, ou pedir a argumentistas que escrevam uma série sobre a vida de Fernando Pessoa. Pronto. Porquê é que os partidos políticos e a sociedade civil não exigem à RTP que isto aconteça? Para mim, é mais um mistério português. Pois. É um mistério, é um absoluto mistério. Porquê é que nenhum partido político na Assembleia da República interpela a RTP, esta ou qualquer um, perguntando porquê é que nós não temos nenhum desenho animado baseado o pequeno Luís de Camões, pois um miúdo com aquelas golas e uma pala no olho e ensinas às crianças portuguesas desde muito cedo quem foi Camões ou quem foi Pessoa, seja o que for que a ideologia cultural dominante da era justifique. Até pode ser no meu imaginário também está uma RTP assim, ao serviço da lusofonia também, nós temos cultura. Os miúdos sabem o que é o D'Artacão. Eu concebo um serviço que é a cultura público. francesa, mas não sabem, desculpa Alexandre, sabem que é o D'Artacão, que é a cultura francesa,
sabem a Heidi, que é a cultura austríaca, mas onde é que estão os desenhos animados portugueses? Onde é que estão os desenhos animados sobre o Henrique, o infante Henrique? Não é possível fazer desculpa, uma série baseada num miúdo que está num estaleiro em Lagos e que estão a fazer naus para conquistar o mundo? Eu acho possível fazer, eu conseguiria escrever isso numa tarde. Porque é que a RTP nunca fez? É um dos grandes mistérios portugueses. Eu concordo mais consigo e afasto-me mais da Maria neste ponto, porque também, Claro. também concebo um serviço público de televisão Agora, focado na cultura, outro na lusofonia, mistério para mim na diáspora portuguesa. Outro mistério para mim é, e tem a ver com este lado da tolerância que as pessoas em Portugal têm, é a RTP tem o Conselho Geral, nunca me lembro do nome, coisa que o pai aos meus Conselho Geral inventou, não é? Mas depois CGI. você vê a cultura e a língua portuguesa, é a língua mais bela do mundo, é a língua portuguesa. Mas depois a RTP tem programas com nomes em inglês. Hello, pera, deixa-me pensar. Então, língua portuguesa é uma coisa muito importante. Mas então, porquê é que os programas se chamam Got Talent e não se chama Portugal Tem Talento? Pois, nunca tinha pensado nisso. Pois, claro. Porquê que nunca ninguém pensou nisso? Sim, na valorização Eu da nem língua, sequer estou a não é? discutir se deve ter ou não programas internacionais. Essa discussão até nem me interessa muito. Mas, quer dizer, começa por aí, não é? Começa por traduzir o raio do nome do programa para português, não é? O acordo ortográfico é uma vergonha. Mas não é uma vergonha ver nomes em inglês nos programas da RTP. E na ótica de consumo, então, aquilo que disse há pouco era que os portugueses querem entretenimento na Não, televisão. na altura do Covid, ou só no sim, Covid. sim, na altura do Covid. E pensa que essa é a tendência, ou seja, Sim, mas o entretenimento é caro de fazer. Os portugueses querem informação, ficção portuguesa. comentários. Não. Querem informação, ficção com valores portugueses, portanto, e entretenimento português. É o que os portugueses querem, como os alemães quererão ficção alemã, informação alemã e entretenimento alemão. O que eu estava a dizer é que no tempo da pandemia as pessoas não queriam tanto programas onde vai acabar o vírus e queriam mais programas para se distraírem. Era aí que eu estava a chegar. Tenho só aqui uma última questão também sobre este tema. Não sei se a Maria também quer fazer mais alguma questão. Não, sobre este força, tema. força. A minha Já estamos última- apertados de A tempo. última questão tinha a ver com. É uma lapaliçada dizer que hoje é mais difícil planear o futuro da televisão com todos estes fenómenos que concorrem com ela, ou também era difícil, por exemplo, quando o país tinha 2 canais do Estado e foi preciso rebentar muros para ter televisão privada. Ou seja, Era mais fácil na altura, claro. Era muito mais fácil. Não tinhas até uma concorrência. lapalizada. Não é? É porque a televisão é altamente concorrencial. Eu trabalho numa empresa privada. O nosso objetivo é conquistar audiências, porque as audiências refletem depois o investimento publicitário. Como a ambição de uma empresa que faça contraplacado é vender contraplacado. É verdade. No fim do dia, nós precisamos de resultados. Embora os mídias tenham proteção constitucional e não se comparem totalmente a uma empresa de contraplacado. Pelo menos na minha concepção. Não. Na minha concepção. Repara, Não um eu canal. não quero tropeçar nas palavras e sim. é importante dizer isto. Como se diz muito em Portugal, esta é a minha opinião pessoal. Nós tentamos fazer o melhor que conseguimos. E acredito que nós, a RTP, a TVI, os canais em Espanha, em Itália, no Burundi, tentamos fazer. Nós não somos malfeitores, nós não nos reunimos à noite com a cara mascarada para ver como é que vamos enganar o povo no dia a seguir, que é um pouco a concepção que às vezes tem. Mas nós temos que obter resultados e, portanto, certas técnicas narrativas nos programas de televisão têm o objetivo é conquistar a audiência, não é? A questão dos ganchos, por exemplo. As séries de antigamente, deves lembrar, a Maria talvez não, mas as séries de antigamente, o tipo ia a correr e depois parecia que ia cair de uma ribanceira. Lembras-te vagamente? Eu tenho 27 anos. Pronto, portanto, mas sim, mas recordo-me que ainda era um bocadinho tudo mais rudimental, ou mais sim, artesanal. mas eram feitos por loop, ou seja, tu tinhas que ter cerca de 11 em 11 minutos, tinhas que ter um gancho narrativo, porque havia um intervalo, e para fixar o espectador, para ver o que é que vai acontecer ao nosso herói, será que se vai safar? Aquela cena clássica, o tipo está a fazer qualquer coisa, parece tipo uma pistola, mãos ao ar. Pronto, intervalo. As séries eram escritas em função dos intervalos. Portanto, a televisão americana é a televisão dominante em todo o mundo e é uma televisão comercial. É feita para que as pessoas aguentem o intervalo e continuem a ver. E compreenda facilmente também a história. Sim, evidente, mas não há nenhuma... ou esta ideia de as pessoas verem o intervalo é uma ideia
que preside sobre todas as outras. E porque a televisão é uma atividade comercial. A não ser, claro, que nós queiramos ter o Estado a pagar todos os canais, aí pronto, aí talvez fosse outra forma. Mas até a RTP tem publicidade em Portugal. Claro. Mas metade, não é? Sim, mas tem. Podia não ter, mas tem, não é? E tem programas ditos comerciais, não é? Portanto, Concorrem com... não são só documentários sobre o Bernardo Santareno, não é? Nem é questão de concorrer. É, para teres público, tens que ter programas ditos comerciais. E o programa comercial é o quê? É um programa com uma narrativa, é um programa açucarado, não é? Entre farturas ou um soufflé de peixe, a maior parte das pessoas prefere farturas porque os sabores são mais intensos, não é? E são mais marcados. A televisão comercial tem a ver com isso. Em última análise, é uma atividade comercial como o contraplacado, ou cerveja, ou vender carros, ou o que for. Sim. E não quer dizer que não tenha a sua ética, os seus valores, a sua maneira de fazer, como eu acho que o tipo do contraplacado também tem. Eu não acho que ele faça um contraplacado qualquer. Acho que ele fará um bom contraplacado. Nem está no seu interesse fazer um mau exato. contraplacado. Ora bem, como não está no nosso interesse fazer má televisão. Claro. O que é que destaca mais negativo na televisão que é produzida hoje em dia? De uma forma geral ou em Portugal? No geral. Nada. Como eu não me sinto... Como eu quando me sinto... Fiz esta questão porque gosto muito de destacar o lado negativo. Eu, quando me sento no meu sofá para ver televisão, não há lá ninguém com uma pistola obrigado a ver televisão. Portanto, Sim. Se calhar das outras pessoas há, mas no meu caso não há. E, portanto, posso sempre mudar de canal mas às vezes a televisão é um bocado irritante, certamente. Mas lá está, nós não somos obrigados a vê-la. Eu não pretendo de forma nenhuma ser defensivo. Pá, não gostam de televisão, não vejam. Claro. E chegamos assim ao fim da nossa segunda parte do podcast Quebra-Nozes. Quebramos a nós, não tenho certeza. Acho que é um tema que acho que merece muito mais conversa do que estes minutos limitados em podcast. Mas passamos agora para a nossa terceira rubrica do Já Sei Nós. O Já Sei Nós é uma rubrica em que tentamos retirar-nos da conversa e pôr o nosso convidado a falar com as pessoas que nos ouvem através da internet, que nós publicamos alguns posts a perguntar se alguém tem questões para direcionar. E tinham muitas. Eu pelo menos recebi imensas. Nós escolhemos uma. Eu recebi aqui, tenho aqui uma cábula também, do Francisco Moreira Simões, que pergunta se o Pedro é a favor ou contra os apoios dados à comunicação social e porquê? E o que mudaria? Eu trabalho num sítio, numa empresa privada de comunicação social, portanto não me sinto completamente livre para dar opinião, mas para dar a minha posição sobre o tema, mas tentarei. Em primeiro lugar, não há um handout de dinheiro. O dinheiro não é dado, é sim uma compra de espaço publicitário. No futuro, é como o Estado garantir a uma cadeia de restaurantes que lhes vai comprar X refeições no espaço, no espaço temporal Y. Os meios de comunicação social independentes são vitais, são dos pilares dos regimes democráticos. Portanto, a decisão do governo é facilitada, creio eu, do nosso governo ou de outros governos, ou seja, qual fosse o governo, é facilitada porque se calhar as pessoas podem viver nas democracias com sapatos um bocado mais feios durante 1 ano ou 2, ou com contraplacado um bocadinho menos bom, 1 ano ou 2, mas sem meios de comunicação social independentes é mais complicado, é mais arriscado, creio eu. Depois, o Estado já investe imenso na comunicação social. Não sei se as pessoas se aperceberam disso, eu não vi grande escrutínio disso. Campanhas dos socorros a náufragos, do dar sangue, do Congresso. Pronto, chamada publicidade institucional, que pelos vistos não está toda agrupada e contabilizada. Acho que cada Ministério ou cada Secretaria de Estado pode fazer mais ou menos o que quer. Está esse arbítrio. A publicação das sentenças judiciais, não é? Nós vemos, por exemplo, no Público, ali nas páginas do meio, a sentença judicial. E depois, os mídia, nesta questão da pandemia, há uma série de campanhas que eu acho que ainda estão no ar, que víamos, por exemplo, os meus colegas, a Clara de Sousa, o Miguel de Carvalho, dizer é importante lavar as mãos, não sei o quê. Isso foi tudo gratuito. Portanto, foi um serviço que, neste caso, falar da SIC, mas podia ter falado de outro, serviço gratuito de esclarecimento às populações que que foi pedido aos mídia pelo Ministério da Saúde, não tenho certeza, ou a Direção-Geral, ou o que for, e que os mídia de bom grado acederam, quer dizer, ninguém pagou nada à Clara de Sousa
para fazer aquele vídeo, ou à SIC para emitir aquele vídeo. Portanto, pondo estas coisas todas na balança, e apesar de eu, em princípio, ser contra subsídios do Estado enquanto indivíduo, digamos assim, eu tendo a achar que foi boa ideia. Portanto, os critérios, ou porque é que uns recebem mais e outros menos, confesso que tenho alguma dificuldade em perceber. Tenho dificuldade em perceber porque é que, por exemplo, a Impala não recebeu. Podemos achar que os seus conteúdos não são jornalismo ou não sei o quê. Pessoalmente eu acho que sim. E acho que é importante para as democracias haver jornalismo cor-de-rosa. E acho mesmo importante. Mais importante do que as pessoas pensam. Acho que, aliás, um dos sinais de vitalidade de uma sociedade ou de normalidade democrática é haver pink press. Quanto mais escândalos e entrevistas sobre divórcios e não sei o que há, eu acho que significa que há mais oxigênio na sociedade, significa que as pessoas têm uma disponibilidade emocional e mental para esse tipo de coisas. Tenho dificuldade em perceber porque é que não há pressas. Estou a dar o exemplo da Impala. Acredito que os jornalistas não se vão deixar de influenciar, aliás sei, porque as coisas não funcionam assim. O jornalista não está no terreno, espera lá que eles deram-nos 1 milhão, eu vou ter que... As coisas não funcionam assim, de todo. Tem um pouco a ver com a nossa mentalidade conspirativa e eu acho que não funciona. Portanto, é uma situação que eu acho aceitável, digamos assim, no clima económico em que vivemos. Eu preferia que os Googles e os Facebooks, ou o que for, estivessem mais enquadrados em termos de taxation, não é? de impostos, porque na medida em que usa o conteúdo que não produz. E na medida em que as televisões e os jornais pagam impostos para chuchu, não é? E, portanto, eles também deviam pagar alguns impostos. Se calhar devíamos pagar todos menos, ou não? Evidente, claro. Mas estou só a dizer que os Facebooks e os Googles, eu não sei o quê, não... lucram com o conteúdo de outros. Não? Sim, e não pagam impostos, não é? Portanto, seria melhor vivermos num mundo em que os impostos... em que os impostos dos Facebooks e dos Googles pudesse remunerar os nossos mídias, seria preferível. Como o mundo não é perfeito... essa é uma boa ideia. E apesar de eu por norma ser contra subsídios acho aceitável que o Estado se preocupe com haver imprensa livre em Portugal, que eu acredito que há, não apenas na SIC, mas também noutros locais, nesta conjuntura que temos. Muito bem, muito obrigado, e chegamos então à segunda parte da nossa rúbrica final. Portanto, Já Sem Nós também se tem este segundo momento em que convidamos o Pedro Buxerri Mendes a partilhar connosco alguma sugestão para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, em que partilhe aquilo que bem entender. Eu gostava de partilhar um dos grandes romances do século XX, de um escritor americano chamado John Williams. O romance chama-se Stoner, não no sentido de pedrado, mas no sentido do apelido. É um livro publicado em 1965 e que passou relativamente... vendeu muito pouco na altura. E foi redescoberto já no século XXI, redescoberto, e a ponto de ter sido nos livros do ano, no 2003 ou 2004. Portanto, algumas publicações disseram que eram nos livros do ano. Portanto, um livro de 65 foi nos livros do ano de 2003 ou 2004. E, de facto, é um livro que está traduzido em Portugal pela Don Quixote. Quem conseguir ler em inglês deve privilegiar a versão original. E eu acho que é sobretudo para as pessoas que se julgam numa encruzilhada na vida, que no fundo somos nós todos os dias, é um livro sobre alguém que depois é professor na universidade, depois obviamente casa e tem uma filha e tal, e é um livro escrito numa prosa fluida, portanto é aquele conceito português muito certeiro do lê-se bem. Não é preciso uma capacidade de concentração e eu acho que vai valer a pena. Acho que Stoner, de John Williams, na Don Quixote. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Pedro. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Quebra-Nozes. Apelamos a que continuem a seguir o nosso podcast. Hoje tivemos connosco Pedro Buxerri Mendes, a quem agradecemos a honra e a disponibilidade para esta amável conversa. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu. Muito obrigada.